Graça e paz a todos. Professor Alinor trazendo mais uma mensagem para a sua edificação. Olhando sempre para Jesus. Texto básico de Mateus 14, 22 a 33. Nesse texto, Jesus realiza mais um milagre. Quando fez a multiplicação de 5 pães e 2 peixes, dando de comer ou alimentar aproximadamente 5.000 pessoas. E os discípulos estavam ali presentes e viram esse milagre da multiplicação, porque eles distribuíram aqueles pães e aqueles peixes para toda aquela multidão. Logo em seguida, Jesus disse aos discípulos: passem na frente e atravessem para outro lado. Eu vou em seguida, e após despedir a multidão, eu encontrarei vocês. E assim que despediu a multidão, Jesus ainda subiu ao monte para orar, porque Jesus era um homem de oração. Ele nos deixou esse exemplo de oração. Mas os discípulos estavam encontrando dificuldade lá no mar da Galileia, o lago da Galileia, para prosseguir, porque havia uma tempestade, o vento era muito forte, e eles estavam tendo dificuldade com essa tempestade. E já era tarde quando Jesus foi ao encontro deles andando por sobre as águas. E quando eles viram aquele vulto que se aproximava do barco, eles não reconheceram que era Jesus. E apavorados gritaram: é um fantasma! Jesus disse: não tenham medo, sou eu. Então Pedro, naquele momento, pelo menos com mais coragem que os outros, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, foi caminhando por sobre as águas em direção a Jesus. Mas reparando na força do vento, teve medo e começou a afundar. Então gritou: salva-me! E Jesus, estendendo a mão, o levantou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Pedro duvidou, não teve fé suficiente. Então os discípulos também não podiam ficar com medo naquele momento. Tinham presenciado um milagre da multiplicação, mas não creram que era Jesus que estava andando por sobre as águas. E o texto mostra também que Pedro, naquele momento, pelo menos naquele momento, ele não teve medo. Ele disse, ainda meio duvidoso: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E quando Jesus disse para Pedro: vem, ele não duvidou, ele desceu das águas, desceu do barco e começou a caminhar por sobre as águas em direção a Jesus. Mas não teve fé suficiente para chegar até onde Jesus estava. Ele se preocupou com o vento, com a tempestade, deixou de olhar para Jesus e começou a afundar. Muitas pessoas são assim. Falta-lhe a fé no momento exato, no momento certo, falta-lhe a fé. O texto de Hebreus 12, 2 diz que nós devemos olhar para Jesus, firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E o texto de João, capítulo 4, 18, diz que no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. O medo traz tormento. Logo, aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. Essa falta de fé é que impede muitas pessoas de irem ao encontro de Jesus. Muitas pessoas, assim como Pedro, vão ao encontro de Jesus. Jesus está esperando que as pessoas vão ao encontro dele. Mas assim como Pedro, eles têm essa iniciativa. E quando já estão perto, deixam de olhar para Jesus e as tempestades da vida simplesmente o impedem de chegar onde Jesus está. E eles começam a afundar. Alguns ainda pedem socorro e Jesus estende a mão e lhes salva, e lhes levanta, não os deixa perecer. Muitos nem percebem que foi um livramento, que foi Jesus que estendeu a mão e não permitiu que ele afundasse, que ele sofresse um acidente.
E ainda alguns dizem que foi pura sorte. Foi muita sorte eu não ter me acidentado. Foi muita sorte eu não ter me afogado. Infelizmente, pessoas contam às vezes com a sorte. Mas, infelizmente, essas pessoas que ficam esperando pela sorte não conseguem o mesmo intento que é a mão de Jesus. Ficam esperando pela sorte, mas a sorte não lhes estende a mão. E eles afundam, vão se afundando até se afogar. Eu creio que Jesus já estendeu a mão para você em algum momento da sua vida, em alguma situação da sua vida, quando você esteve no meio de uma tempestade ou próximo de um acidente, e Jesus estendeu a mão e não permitiu que você perecesse. E você está aí são e salvo, sem nenhum problema. Você já agradeceu a Deus por isso? Por ter tido um livramento? Ou você é daqueles que dizem que foi pura sorte não ter acontecido? Infelizmente, muitas pessoas são assim. Dizem que foi pura sorte. Mas todos nós estamos andando por sobre as águas em direção a Jesus. Porque ninguém vai ao Pai senão através dele. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão através dele. Portanto, não fiquem com medo, tenha fé e continue olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Portanto, não fiquem com medo quando estiverem passando por uma tempestade. Creia que a mão de Jesus está estendida, porque quando o medo vem, afasta a fé. Você precisa ter fé para não ter medo. Creia que a mão de Jesus está sempre estendida, não tenha medo. No amor não existe medo. O perfeito amor lança fora o medo. Quer se ver livre das tempestades, das investidas do inimigo? Não tenha medo. Ponha a fé no lugar do medo e continue caminhando em direção a Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos abençoe e nos dê segurança para podermos continuar caminhando em